E aí, pessoal, estamos de volta aqui no Projeto Terra Oculta, nessa tarde aqui, de segunda-feira. E hoje, eu vou comentar alguma coisa rapidinho aqui. Eu não vou estar respondendo a perguntas, mas eu vou estar fazendo umas colocações para talvez futuros vídeos que o Projeto Terra Oculta vá fazer, né? Nesses anos todos, aí 8 anos online praticamente, e 32 anos de pesquisa, o projeto enveredou aí por diversos assuntos e comentou sobre diversas fenomenologias que ocorrem ao nosso redor, ou que vem ocorrendo ao nosso redor, desde que a civilização humana está aí. Fizemos muitas conjecturas, trouxemos muitas evidências, conectamos muitos pontos entre a espiritualidade, fenômenos espirituais e fenômenos ufológicos. Inclusive levantamos certas conjecturas da possibilidade de nossas origens não ser totalmente correlacionada com o próprio planeta Terra, mas sim a outros planetas, como o próprio planeta Marte, que foi destruído por duas grandes explosões termonucleares há mais ou menos, hoje em dia nós temos um número mais preciso, há mais ou menos talvez há 120 milhões de anos atrás. Se bem que isso são dados que devem ser revistos devido à quantidade de isótopos xenônio 129 na atmosfera do planeta Marte. Mas enfim, muitas coisas que acontecem, nós observamos ao longo dos anos do Projeto Terra Oculta, elas acontecem por quê? Geralmente elas acontecem pela presença da consciência humana, ou nós aqui, nesse planeta. Muitas coisas que muitos seres humanos presenciaram, a aparição de fantasmas, de alienígenas e outras coisas mais, certas fenomenologias, só aconteceram devido à presença de nós no local, no momento do acontecimento. Ou, pelo menos, estarmos monitorando o local à distância, com nossos equipamentos e nossas câmeras, etc, etc. Então, o projeto chegou à conclusão que, primeiro, esses fenômenos só ocorrem devido à nossa presença aqui. Parece algo muito óbvio, e pessoas podem falar, para lá, isso é uma coisa óbvia. Mas não é tão óbvio assim, porque nós observamos certos acontecimentos também correlacionados, não somente com a presença humana, mas correlacionados com o próprio local em que esses eventos ocorrem. E o que eu quero dizer com isso? Que em algumas sondas espaciais que nós mandamos para Marte, alguns efeitos e coisas estranhas também ocorreram durante a captura de imagem e som do planeta vermelho, como por exemplo esferas flutuando na superfície marciana, nos trazendo a impressão de que há algo ali na superfície, ou que havia algo ali, ou que algo talvez enterrado ali, que produzem esses efeitos antigravitacionais, eletromagnéticos, luminosos inclusive, e outras coisas mais. E agora, voltando aqui para o nosso planeta, muitas coisas também ocorrem devido a, como eu falei, a certas peculiaridades e características de certos locais no mundo. Existem locais no mundo onde essa atividade é muito presente, é muito forte, aliás, dessa fenomenologia, e esses locais são mais propícios que outros locais no planeta. Mas aí a pergunta surge, por que isso? Por que certos locais são mais propícios e outros locais não acontecem absolutamente nada? Como, por exemplo, locais onde a atividade paranormal ou fenomenológica é muito grande. Temos aí um exemplo do rancho Skinwalker nos Estados Unidos, no estado de Utah, onde muitas coisas acontecem, observação de objetos voadores não identificados, abertura de portais que pessoas dizem ter visto, o próprio aparecimento do Skinwalker, que seria a ideia do lobisomem, vai? E outras coisas mais aparecendo no nada e desaparecendo no próprio nada. E aí muitas perguntas surgem na cabeça de nós com relação a o que esses locais têm tão diferente de outros locais que não acontece absolutamente nada. O que o projeto de Terra Oculta está chegando à conclusão é que muitas coisas que acontecem, talvez acontecem não somente pela peculiaridade geológica, mineral, eletromagnética do local, mas principalmente com relação a algo que ali existiu ou talvez vai existir ou no futuro ou existiu no passado.
Sabemos que nós somos a 7ª civilização no mundo. E nós sabemos também que muitas civilizações passaram pela Terra e há fortes indícios que essas civilizações eram tecnologicamente mais avançadas que a nossa. E essas civilizações talvez instalaram certos equipamentos e certas coisas ao redor do mundo ao longo das suas existências. Mas após essas civilizações perecerem, esses equipamentos terem sido destruídos em grandes ciclos catastróficos que essas civilizações passaram, quando se trata de algo correlacionado com o tempo, espaço e eletromagnetismo e gravidade, há coisas interessantes que ocorrem ao longo de um certo tempo. E muitas coisas que porventura não existem mais nesse ou naquele local, mas existiram num passado remoto, pode ser que ainda interfiram ao longo do tempo e o espaço, mesmo nós estamos falando de algo que ocorra hoje em dia na nossa atualidade, no nosso presente tempo, né? Então o que eu quero dizer é que muitas coisas que ocorrem talvez seja a influência dessa tecnologia que existiu nesse ou naquele determinado local e que a sua influência é sentida ao longo do tempo. E isso prova também que talvez muitas das coisas que apareçam com essas fenomenologias não apareçam somente de outras realidades, mas como o projeto tem falado há vários anos, apareçam através do tempo. E esses aparecimentos através do tempo estejam correlacionados com os saltos temporais que ocorrem de vez em quando aqui a acolá. E muitas dessas coisas, talvez essa tecnologia, abram fendas no tempo e no espaço e propiciam que certas coisas atravessem de uma realidade temporal diferente da nossa para a nossa realidade temporal. E essas realidades não necessariamente têm que ser realidades em outros multiversos, em outras dimensões, mas em outras épocas. E é por isso que muitas vezes nós avistamos a presença de animais pré-históricos, o próprio o famoso tal pé grande, que parece mais com um homem primitivo, né? E outras coisas mais. Então, o projeto hoje investiga essas possibilidades com relação a deslocamentos temporais e fendas temporais que ocorrem de tempos em tempos em certos locais, aqui e acolá, que propiciam o aparecimento dessas fenomenologias e talvez, inclusive, a abertura de portais entre épocas diferentes. Como já falei aqui no Projeto Terra Oculta, existe uma pesquisadora na área de ufologia chamada Jenny Randell, que escreveu um livro chamado Tempestades Temporais, e ela observou muito bem essa conexão entre essas fenomenologias e a própria viagem no tempo, ou fendas temporais ou tempestades temporais. São anomalias, talvez fenômenos correlacionados não somente ao eletromagnetismo e à gravidade, mas também correlacionados à própria ideia do que vem a ser o tempo e o espaço. E ao longo desses anos o projeto também observou que muitos seres têm uma certa tecnologia, talvez, que propiciam esses saltos temporais, e é por isso que aparecem aqui e acolá de tempos em tempos e desaparecem devido a essa capacidade de adentrar na nossa realidade temporal e a saírem dela imediatamente. Então é isso que nós temos para comentar hoje rapidamente, que é algo que o projeto vai estar explorando nos próximos meses, porque o tempo está ou está intimamente ligado a essas fenomenologias ufológicas, e é o que eu sempre falo. Muitos dos objetos voadores não identificados talvez não sejam simplesmente espaçonaves, mas sejam máquinas temporais e muitas vezes presentes através de uma tecnologia híbrida, onde você não tem somente parafusos e metais que formam essas naves, mas seja uma tecnologia orgânica, como nosso próprio corpo físico, que é capaz de reter ou ancorar a própria consciência. Então é isso aí, minha gente, é o que eu tinha para falar aqui rapidamente hoje, e é um assunto muito interessante que deve ser explorado, e nós vamos explorar aqui do Projeto Terra Oculta ao longo do tempo, porque muitas coisas que ocorrem muitas vezes desconexas aqui e acolá, elas só são conectadas ao longo
de diferentes épocas ou diferentes linhas temporais, não somente conectadas, mas entendidas num contexto mais amplo. É isso aí, minha gente. Então a gente vai se falando aí. Tenha uma boa semana e a gente vai continuando aqui no Projeto Terra Oculta. Muita paz, muita força para todo mundo aí. E no próximo vídeo eu vou estar respondendo as perguntas que o pessoal deixou e a gente vai se falando aí no Projeto Terra Oculta. Até mais, gente, e se cuidem.